os cônjuges e o poder da comunicação. São dois textos para a gente ler. O primeiro está em Salmo 19, versículos 1 a 6. Salmo 19, do 1 ao 6. E depois, lá no Novo Testamento, na carta de Tiago, capítulo 1, versos 19 a 22. Salmo 19, versos 1 a 6. Esse texto de Salmos é um texto assim dos mais incríveis da Bíblia, e é um texto estranhamente quase não lido nas igrejas. É um texto que começa com a manifestação da criação de Deus testemunhando do Pai. Isso é extraordinário. Uma espécie de teologia da criação, esses 6 primeiros versos aí, que mostram que é aquilo que é intrínseco da natureza de Deus, que é a relacionamento. Então você vê um momento de adoração, de fato, poderíamos colocar na linguagem evangélica um momento de louvor, mas não entoado por alguém, mas pelos astros, pelas estrelas, pelo sol. É como se a criação por si só resolvesse fazer um momento de louvor a Deus. Olha o que diz, Salmo 19, versos 1 a 6. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia declara isso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz se faz ouvir por toda a terra, e suas palavras até os confins do mundo. Ali pôs uma tenda para o sol, que como um noivo sai do seu aposento, e como herói se alegra a percorrer o seu caminho. Sai de uma extremidade dos céus e percorre até a outra extremidade. Nada se esconde do seu calor. Agora Tiago, lá no Novo Testamento, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, versículos 19 a 22. Eu sou fascinado pela forma como os salmos são construídos, e esse Salmo 19 que a gente acabou de ler, tem algo aí que é belíssimo, né? Ele começa dizendo que os céus proclamam as obras da criação, a noite, transmite conhecimento, e é Davi quem escreve o Salmo. Ele faz questão de colocar um adendo aí, dizer assim, olha, não se ouve uma única palavra. É interessante isso. A gente vai falar de comunicação, e ele abre dizendo que existe uma comunicação que independe das palavras. Ou seja, significado. Muito mais significado, às vezes, em certos silêncios, do que na multidão de palavras. Para Deus, a verdadeira comunicação não é o quanto eu consigo gritar, é o quanto eu consigo calar e ouvir. Porque toda minha palavra para Deus não é uma primeira palavra, é sempre uma segunda, é sempre uma resposta àquilo que Deus já vem falando com a gente. Amém, irmãos? Deu para entender? Agora vai lá em Tiago capítulo 1, acharam aí? Tiago capítulo 1, versículos 19 a 22. Olha o que escreveu Tiago, presta atenção nisso aqui, ó. Meus amados irmãos, tende certeza disso. Todo homem deve estar pronto a ouvir, ser tardio para falar e tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Por isso, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e vestígio de maldade, recebei de boa vontade a palavra em vós implantada, poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Amém. Vocês já perceberam como a carta de Tiago é muito difícil de ser lida nas igrejas? Raramente a gente lê. E eu acredito que é porque ela tem essa capacidade de arrancar as nossas máscaras com muita elegância, não é? Tiago começa deixando claro que não basta ouvir, é preciso praticar. Grande parte da população que enche as igrejas hoje é feita de ouvintes, mas não de praticantes. Tanto que a gente já tem uma categoria de evangélico não praticante. É gente que ouve, e muito. Interessante que Paulo, escrevendo aos Romanos, se não me engano, Coríntios, Romanos, ele vai dizer assim, como ouvirão se não há quem pregue? Não é? Eu creio que se Paulo escrevesse essa carta hoje aos brasileiros, por exemplo, ele diria, como é que a gente vai ouvir se todo mundo prega? Né? Todo mundo fala. Se naquela época havia, vamos dizer, mensagem de menos, hoje tem de mais. E na confusão e no barulho, acaba havendo um erro grave de comunicação. Estou fazendo essa pequena introdução para a gente entender a ideia da comunicação ali. Porque o foco dessa lição
vocês sabem disso, nesse trimestre, é conjugal, família, casamento. E aí, quando entra nessa área da família, comunicação, aí que a coisa aperta. Grande parte dos casamentos são destruídos nessa área aqui. É uma área tão séria que deveria ser talvez uma revista à parte, só para comunicação familiar. É muito importante o que a gente vai aprender aqui hoje, os cônjuges e o poder da comunicação. Esse termo cônjuge é uma palavra que vem de radicais latinos, cum, juntos, jugum, jugo ou peso. Conjugam, estamos juntos debaixo do mesmo peso. Essa seria a ideia. Daí cônjuge, carregamos os mesmos pesos. E todo mundo sabe que quando casa, vem de fato essa mochila pesada, não é? A gente, quando vai casar, o imaginário do casamento é extraordinário e não tem peso algum. Quando você casa, vem todos os pesos, inclusive quilos a mais, não vem? O conjugam, todos os jugos estão juntos nesse mesmo movimento. O cônjuge tem esse problema da comunicação. Olha que interessante. Na própria revista aí, eu vou seguir devagarinho a revista para você entender bem. A comunicação é uma das áreas mais importantes de um casamento. E uma relação que apresenta dificuldades comunicativas tende a acumular outras deformidades. Porque é até natural disso. Não há uma forma boa de se comunicar, obviamente também não se faz entender. Até porque o básico da comunicação é fazer-se entender. Não basta chegar aqui, por exemplo, dar uma palestra de 1 hora, enchendo de termos técnicos, aquela coisa que é extremamente profunda, verdadeira, porém não se faz entender. Só quem já teve a angústia de assistir uma aula nesse nível sabe o que eu estou dizendo, não é? O indivíduo fala 10 minutos, parece que falou 2 horas, você fica ali morto para ir embora. Já quando a comunicação de fato é estabelecida e a gente entende bem o que está acontecendo, 2 horas passam numa velocidade que você nem vê, por causa dessa capacidade de fazer-se entender. No casamento é mais interessante isso, porque dentro da vida íntima do casal, a comunicação vai ganhando novos significados a cada momento. Por isso que eu acho tão sério o negócio do casamento. Por exemplo, eu estou na minha igreja, eu posso falar, hoje, vocês sabem disso, viajo o Brasil inteiro e mais da metade da minha agenda hoje é voltada para essa área de casais. Só que é uma coisa que eu não queria. Só que Deus é do contra, quando você não quer, Ele manda fazer, não é? Eu não queria porque acredito que casamento é um negócio extremamente íntimo. É difícil que eu chegue aqui e diga para você 5 passos para o seu casamento funcionar. Se você precisar dar um 6º, como é que faz? Não é? Até porque isso é íntimo demais, é complicado demais e é significativo demais. E acontece dentro das casas. Casamento visto de fora é sempre mais bonito, mais interessante, mais legal. De dentro é sempre mais complicado, mais pesado e com mais fatura para pagar, não é? Todo mundo que casa sabe disso. Existe o processo bonito de fora e complicado de dentro. Casamento tem a ver com essas verdades aqui. Interessante que no Éden, você olha para Adão sozinho, como eu falei, acho que não me engano, na primeira lição, Adão sozinho no Éden foi a primeira coisa que o olho de Deus notou como não sendo boa. Ele sozinho não era bom. E um dos motivos dessa dissonância está justamente nessa deficiência. Porque o homem sozinho não tem com quem dialogar, com quem abrir a alma, com quem falar. Ou seja, pensa nisso aqui, ó, o homem sozinho, numa espécie de solidão cósmica, porque não tem ninguém, ele tem alguém acima dele, Deus, ele tem alguém abaixo dele, animais e criação, mas não tem ninguém ao lado dele. Nessa dimensão está sozinho, não tem com quem falar, não tem com quem dialogar, não tem com quem conversar, não tem como falar. Aí o que Deus faz? Cria mulher. Olha que benção, né? Pelo menos agora ele tem alguém para quem falar, né? Com quem falar. Eu não sei porque vocês riram, mas tudo bem. Olha, eu acho interessante que quando você chega num jardim, você já percebeu que a sensação que a gente tem no jardim é sempre uma sensação comunicativa? Você já observou isso aqui? A pessoa chega diante de qualquer jardim, pode observar isso. Por exemplo, eu estava recentemente ministrando um evento em Paris, levei minha esposa, a gente vai visitar aqueles jardins maravilhosos de Versalhes, por exemplo, espetacular. Diante do jardim, a sensação é sempre a mesma. Existe um vislumbre dos olhos, existe uma vontade louca de comunicar o que está vendo. Dificilmente, a não ser quem vai lá para meditar de fato, mas mesmo assim a ideia é, o próprio jardim é um ambiente que facilita a comunicação. Não é por acaso que na narrativa bíblica, o primeiro lugar do primeiro casamento de desenvolvimento é um jardim, porque ele evoca metáforas da convivência, da comunicação, do lugar de ficar. É como se Deus tivesse pensado na lua de mel antes do próprio casamento, preparasse o lugar, o ambiente, de modo que todo o casamento, quando a comunicação dele é saudável, abençoada, ele consegue manter uma espécie de jardim. Exatamente porque a comunicação do primeiro casal foi o problema, o jardim saiu da história.
E quando na Bíblia o jardim sai da história, aparece o deserto. E de lá para cá, muito casamento virou deserto, pouco casamento ainda é jardim. E a gente tem que voltar a desenvolver essa metáfora, a construção das melhores imagens, das fontes, dos frutos. Você vai ver que lá em Cantares, a conversa dos casais, dos amantes de Cantares, tem a ver com a ideia da metáfora do jardim, frutas, né? Tem uma série de imaginários dos frutos por ali. Então, o que significa isso para hoje? A partir do momento que a gente vai trabalhando e aprofundando o conceito do nosso casamento dentro do ponto de vista da comunicação, uma das primeiras coisas que a gente lembra é que o comunicar-se bem produz paz. A capacidade de manter a casa como uma bênção, como um lugar abençoado. Até porque um dos primeiros sintomas de que a casa não vai bem é a gritaria lá dentro, não é? A situação bem crítica. Olha que interessante, ó. Os estudiosos do casamento dizem que a comunicação é um dos primeiros e dos piores problemas enfrentados pelos casais. Por quê? Porque ela pode ser defeituosa, ou seja, você falar muito, falar pouco ou falar errado. Eu não sei qual que é pior dos três. A comunicação exige equilíbrio, porque quem fala muito é um problema. Quem fala pouco também gera problema. E quem fala errado piora tudo, não é? Aí que está o grande problema, porque grande parte dessa construção do falar tem a ver com o que a gente vê, com leituras do dia. Então, por exemplo, você que fala errado, é gente que faz leituras erradas da própria vida. Aliás, é interessante isso, dentro do casamento acontece muito isso, da gente dizer uma coisa, interpretar outra, entender outra e levar para a verdade aquilo que foi entendido do errado. Por exemplo, você serve a comida, o indivíduo só pensa, ou pelo menos solta assim, ó, acho que está faltando sal. A pessoa entende, 10 anos de casado, está falando que você não sabe cozinhar. Foi o que ele disse? Viu? Um probleminha tão pequeno desse é capaz de gerar uma hecatombe familiar, não é verdade? E principalmente porque isso vai para o grupo do WhatsApp, mexe com a sogra e aí acabou, irmão. Todo mundo fica sabendo. Olha como vai longe o negócio. É igual aquela pedrinha que você joga na água que faz aqueles círculos lá. Pode ser também a comunicação excessiva, ou seja, excessivamente simbolizada. Aqui é um problema grave, por exemplo, excesso de ironia. Quer ver se você já usou essa expressão no seu casamento? Você sempre... ou você nunca, não é? São duas expressões extremamente complicadas porque elas têm excesso de simbologia. Você nunca sabe o que elas querem de fato dizer. E o excesso de simbologia, de códigos e símbolos, permeado de ironias, gera também uma coisa chamada sarcasmo, que do original grego significa literalmente rasgar a carne. O sarcástico é um canibal de emoções. Gente, que Deus te livre de gente que tem o dom da ironia. A ironia é um negócio que é capaz de destruir com requintes. Como diz uma escritora antiga, diz assim, ó, quem tem o dom da ironia é capaz de te estrangular usando fitas de seda. Não é? É exatamente por isso. Muita gente com esse tipo de dom é capaz de morrer enforcado nas próprias cordas vocais. Comunicar significa tornar comum. Guarda para o resto da sua vida essa expressão. Comunicar, tornar comum. Ou seja, com o outro, é abrir aquilo que está em lugares da interioridade, de modo que toda comunicação é um convite à intimidade. Você só comunica porque quer que o outro saiba aquilo que você pensou. Nasce daqui. O que é comunicar? Olha como isso é profundo. Toda vez que você abre o coração para alguém, que está dizendo é que a porta da sua interioridade foi um convite aberto para que o outro mergulhe. É olhar para o outro e entender que ele é digno de saber o que eu pensei, que a palavra produziu aqui e jogar para fora. É todo um convite para a intimidade. Por isso não se pode jogar a conversa fora. É muito sério isso. É importante a gente resgatar o poder do diálogo e da comunicação. Conta-se que um garotinho chamado Alex chegou para o seu pai um dia e perguntou: pai, o que é um monólogo? O pai falou: é uma conversa entre o marido e a esposa. Ele falou: não, pai, meu professor falou que isso é diálogo. Ele falou: seu professor não é casado, não é? É importante você lembrar a importância que há na comunicação profunda, na conversa, na troca de ideias, em poder olhar um para o outro e lembrar o que é, quais são os conteúdos iniciais aí, esse convite à intimidade. Eu acredito que quanto mais a gente vai se afastando como casal, mais vão morrendo as conversas. E nós vivemos numa geração que, se a gente quiser matar a conversa, ela nos dá armas e mais armas. Nós vivemos numa era onde a própria conversa está sendo ressignificada. Você já percebeu que hoje tem gente, por exemplo, que conversa assim, até intimidades com gente que nunca viu pela internet? É um negócio muito esquisito isso. Você convida alguém para a sua intimidade sem ter visto a cara do infeliz, não é estranho? Nós vivemos numa geração, por exemplo, que se comunica toda por códigos. Recentemente, meu filho mandou uma mensagem para mim no Zap só com emojis.
falei, meu Deus, 4.000 anos depois a gente voltou a escrever como os egípcios, não é? A própria comunicação está sendo ressignificada. A gente está vivendo uma geração que precisa repensar o ato de falar e o ato de comunicar. Isso aqui é só uma introdução para a gente entrar no universo da coisa aí. Amém? Todo mundo me entendendo? Se não estiver entendendo, não dá nem para começar, né? Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês sobre essa coisa aí da comunicação no casamento, seguindo os tópicos da revista. Primeiro, a comunicação e a sua importância para os relacionamentos. É bom começar sempre com Deus, até porque nós somos cristãos, amém? E Deus é trindade. Está aí uma coisa que ninguém explica, mas tenta explicar, não sei porquê. Trindade é a unidade de ser numa pluralidade de pessoas. É o máximo que você chega de comunicação e entendimento. É o resto da vida mergulhado sem nunca descobrir. Porém, aí que está o grande mistério, isso é a essência da natureza de Deus. Todo mundo sabe que trindade é vários, 3 no mínimo. Portanto, qual é a ideia disso? É que na sua essência, Deus é profundamente relacional. E como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Ele espera de nós boas relações. Ele colocou isso na gente. Deus não nos criou para o isolamento. Deus não nos criou para solidão. Solitude é diferente de solidão. Solitude é quando você tira um tempo para si. Um tempo, não uma eternidade. Solidão é quando você, mesmo no meio de milhares de pessoas, não consegue se sentir bem. Tem um outdoor em São Paulo que colocaram a frase assim, ó, a solidão tem vantagens. O problema é que você não tem ninguém para contar quais são, não é? Agora olha que interessante. Nesse aspecto aqui, ó, Deus é trindade, relacional e criou a gente para relacionamento. Como Deus criou o casamento, e essa é uma ideia dele, significa que para Deus, verdadeiros casamentos são casamentos de uma comunicação sincera, uma comunicação feliz, onde dá para conversar um com o outro. Isso é fundamental e é básico da natureza de Deus. Então, para a gente começar a definir aqui, ó, logo na revista, aí no tópico 1, dentro do tópico 1, definição do termo e as implicações. Aí ele colocou uma definição aí, que o termo comunicação vem do latim comunicare, com o sentido de repartir, de distribuir ou de participar. Eu acho interessante o fato, porque esse com no latim tem esse sentido do comum, de comunicar, mas o sentido de eu achar que eu não preciso da coisa só para mim. É a quebra do egoísmo, é eu não ser o centro, é eu repartir, distribuir. É o que a gente vai fazer à noite, ceia. A gente entender que é possível, juntos, a gente dividir o palco da vida. Casamento é exatamente isso. É o protesto de Deus à solidão. É como eu disse lá na primeira aula, é o encontro dos perdidos e prometidas, não é? E a gente caminhar junto nesse processo de comunicação da vida e das coisas. A única coisa que o ser humano não consegue dividir nesse sentido é a experiência da dor. Já percebeu que a experiência da dor é profundamente solitária? Você pode ser casado com a mesma pessoa há 50 anos e ela rola de dor de dente na cama e que você não pode fazer nada, não é? A não ser olhar e achar, não deve estar doendo tanto assim. Não, porque não é com você, não é? Está aí uma sensação que é complicada e solitária, é a sensação da dor. Aí Deus é tão bom que, sabendo que essa sensação é a única solitária que a gente não consegue compartilhar, Ele tirou dela a memória da dor. Olha que tremendo. Já pensou que você não tem memória física da dor? Se tivesse, ninguém estaria vivo. A gente até lembra que passou, mas não consegue reproduzir. Graças a Deus, é sinal de Deus no código da vida de que a esperança é maior do que as nossas dores. Ela não tem a última palavra. Deus trabalha apagando memórias do caos. Amém, irmãos? Esse ato de comunicar implica algumas coisas. Primeiro, confiança, porque questões pessoais são reveladas aos outros. Ninguém se comunica profundamente, até questões de alma, com alguém que você não confia. É construção de confiança. E deixa eu falar uma coisa. No aspecto da confiança, uma vez quebrada, é muito difícil de se restaurar. Eu li uma frase que diz que a confiança é como cristal. Quando quebra, são miríades de pedaços. Imagina, é muito perigoso isso. E é uma coisa que é difícil, demorada, dificultosa para construir e imensamente fácil de quebrar. Um esbarrão acidental pode quebrar uma confiança. Confiança é comunicação o tempo todo. E eu só me comunico se de fato confio. Outra coisa, liberdade. Porque onde há prisões o silêncio reina e onde há liberdade as vozes ecoam. A liberdade, a comunicação pressupõe liberdade. Eu poder falar com o outro. Até porque uma comunicação fora da liberdade é um produto de chantagem, de ditadura. É quando você, a partir de tortura, solta aquilo em quem não confia. Não é? Toda comunicação forçada por si só é um abuso. E tem muita gente que sofre abuso gramatical, abuso linguístico. Outra coisa, cumplicidade. Porque ninguém compartilha com quem ignora. A palavra cumplicidade tem quase a mesma raiz de comunicação e de cônjuge.
juntos, os cúmplices. Eu li esses dias uma frase onde o escritor disse assim, muitas pessoas hoje se divorciam rápido demais do casamento, porque quando percebem que o outro está tendo acesso aos seus podres, imediatamente despacha, porque não quer ter cúmplices. Imagina. É gente que sabe o tempo todo que tem muita coisa ruim mostrando aí, e aí na hora que esse indivíduo chega e se aproxima desse lado, fica complicado. Spurgeon, com a sua capacidade incrível, uma vez ele disse assim, se disserem para você que estão falando mal de você, apenas sorria e diga, vocês não fazem ideia, eu sou muito pior. Não é? A partir do momento que a gente vai mostrando esses lados e essas sombras da gente, muita gente abre mão do casamento, porque não quer ter cúmplices desses horários aí, dessas coisas da intimidade. Outra coisa na comunicação é a credibilidade, porque comunicar, o indivíduo, quando se comunica, se dá a conhecer, e ninguém se abre quando não existe credibilidade. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Uma das crises que muitos casais passam, não é nem no sentido da confiança um no outro, mas da confiança no caráter do outro. E aqui entra o fruto do Espírito, que coloca domínio próprio. E domínio próprio não é apenas a capacidade de me segurar, mas também de ser para o outro digno da minha confiança, porque o outro sabe que eu consigo me controlar. Olha que tremendo. Digno de confiança. Você já viu que tem gente, por exemplo, que sabe que não pode contar uma certa coisa para o cônjuge porque ele tem o dom de espalhar? Não tem? E o pior é que a gente sempre tem um amigo que a gente acha que é aquele que você pode contar. Só que aí ele tem um outro amigo que acha que também não pode contar. E aquele outro amigo tem outro amigo e ninguém nunca é amigo de ninguém, não é? E quando termina a multidão, que era todo mundo amigo, ninguém é amigo de ninguém. Porque, afinal de contas, um segredo compartilhado deixa de ser segredo. Outra coisa, olha que interessante, diálogo. Um dos meios de estabelecer a comunicação é através das palavras. Carlos Drummond de Andrade escreveu que o diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer, senão não é diálogo, não é? Só que aí é que está o problema. Quando a gente vai se comunicar usando palavras, diálogo, a gente precisa lembrar que palavras não têm coleiras. E aí é que está o problema. Até o momento que a palavra não sai da sua boca, ela é sua escrava, pode fazer o que você quiser. A partir do momento que ela saiu, você se torna escravo dela e tem que sustentar aquilo que disse. Aí que está o problema. Subir aqui para falar, qualquer um sobe. O duro é descer daqui e sustentar o que disse. É sério quando você fala, porque existe uma implicação naquilo que está falando. Tem um provérbio árabe que eu sempre digo, eu repito ele, quando você falar, que as suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. É importante lembrar disso. Muita gente falando muito. Aliás, nas igrejas de hoje a gente tem uma briga clássica. Gente querendo falar, mas não tendo algo a dizer. Né? Brigando pelo microfone, não pela oportunidade de comunicar significado. Então é importante lembrar dessas coisinhas aí, são fundamentais para a comunicação. Outra coisa, a comunicação é a linguagem adequada. Agora, olha que incrível. Para que haja comunicação são necessários alguns elementos. Por exemplo, isso é básico de toda a teoria da comunicação, o transmissor, aquele que transmite a mensagem, o receptor, aquele que recebe a mensagem, e o canal, o meio através do qual a mensagem é transmitida. É por isso que a fofoca não é um meio de comunicação adequado, porque ela interrompe esses processos e bagunça tudo. Já perceberam que até nesse sentido do pecado, a nossa linguagem atrapalha? A comunicação equivocada gera a fofoca, gera o mal entendido. Tem um provérbio chinês que diz que ouvir mal é o primeiro passo para criar maldades. Imagina. Porque é preciso ter uma conexão profunda entre a boca e o ouvir. E isso só é feito a partir da palavra, porque a palavra é quem cura isso em nós. Já parou para pensar nessa ideia de que a palavra, curando o nosso ouvir, vai produzir aquilo saudável no coração, de modo que nossas palavras serão melhores? Olha o que Jesus falou, que a boca fala do que o coração está cheio. Isso aí é extraordinário. Você senta perto de uma pessoa e pelo que ela fala dá para saber como anda o estado do coração. Como é que anda o estado do coração de um fofoqueiro? Como é que anda o estado do coração de um invejoso? Que Salomão vai escrever que a inveja é a podridão dos ossos. O invejoso é um cancerígeno da alma. A alma em câncer, imagina. Ou seja, quando você chega perto de alguém que reclama o dia inteiro, como anda aquele coração? Agora, experimenta passar um tempo perto de alguém que tem a graça de Deus no coração. O dia inteiro exala o perfume de Deus. São as melhores palavras nos piores momentos. Que Deus nos dê mais gente assim na igreja, capaz de ter coração cheio de Deus, para ter uma boca capaz de glorificar a Deus com tudo que fala. Amém, irmãos?
A comunicação é um ato da razão. Lembre de uma coisa aqui, ó. Se os cônjuges vivem isolados dentro de casa, cada um no seu pequeno mundo, a lógica da convivência a dois, no mínimo, é subvertida. Fica irracional. Porque se a vida a dois já pressupõe a lógica do conversar e do comunicar, porque é uma vida a dois, e isso é racional, viver a dois, isolado cada um no seu mundo, é antilógico, é irracional. Pensa como é esquisito isso. É sempre um risco o cônjuge que fica isolado. Porque, primeiro, acima de qualquer coisa, ele quebra a própria lógica da casa, a lógica do casamento. Já viram casos, por exemplo, que a gente já ouve falar muito, de casais que mesmo em casa já não se falam, não se tocam, não se conhecem, ficam distantes. Eu ministro nesse Brasil todo em eventos de casais, e tem evento de casais que a gente tem que pedir para sentar junto, imagina. Eu já fiquei sabendo de casais que vão todo ano, o ano inteiro, em vários eventos de casais, e eles não mudam nunca. É porque eles não vão lá para mudar, eles vão lá para ter certeza que tem alguém pior que eles. É um paliativo. Se esse cara aguenta mais um ano, né? Como é perigoso isso? Quando você não conhece ou não se predispõe a entender essa mudança a partir de si mesmo. E aí, ainda no primeiro tópico, tem a comunicação a serviço de Deus. Interessante que quando Deus criou, olha que coisa tremenda, Salmo 19, a criação, quando Deus criou, Ele cria utilizando comunicação, linguagem. Haja luz e ouve. É um convite à existência, haja. A criação foi um ato comunicativo de Deus. Aí em Cristo, quem que Deus é? O Verbo encarnado, a palavra que anda, que vive e que se comunica para além da própria fala. Isso é extraordinário. Deus chega no Gênesis e cria falando. Já em João, ele é a palavra que fala, mas mesmo assim é a palavra. Comunicação o tempo todo. Uma comunicação que chama a existência, ou uma comunicação que vive essa existência e transforma todas as existências que tocam nela. De modo que estar perto de Deus é estar na essência da comunicação verdadeira. Por isso que na fé cristã tudo é comunicativo. A gente comunica com Deus, Ele com a gente. Na hora de orar, a gente usa palavras para falar com aquele que é a palavra encarnada e que pela palavra encarnada revelou a palavra que vai gerar palavras no nosso coração. A gente fala com aquele que é a palavra. Isso é a comunicação estabelecida em todos os níveis. Tem uma frase, uma expressão, um pensamento que o autor colocou na revista, que eu fiz questão de trazer para você. Olha que interessante. Se um casal tem dificuldades para se fazer entender dentro de casa, se não consegue estabelecer pontes e desenvolver uma vida saudável no ambiente familiar, se possui bloqueios ou se faltam antenas que sintonizem seu relacionamento familiar entre pai e filho, ou entre marido e mulher, ele precisa lembrar-se de que existe um Deus no céu, especialista em comunicação, capaz e desejoso de ajudar a solucionar esses problemas. Amém? De uma vez por todas, fique claro isso aqui, ó. Se você tem no seu casamento problemas de comunicação, existe um especialista capaz de ajudar, e ele é Deus. Foi Ele quem criou o casamento, a comunicação e a sua vida. Portanto, Ele é capaz de ajudar. Tem uma pergunta que eu faço sempre que eu estou em algum encontro de casal. Vou perguntar para vocês aqui. Sejam sinceros. Vocês estão aqui hoje, acreditam de verdade que Jesus Cristo foi capaz de sair vivo do túmulo? Você acredita nisso? De verdade? Porque se você acredita que Jesus Cristo foi capaz de sair vivo do túmulo, você acredita em qualquer milagre que Ele puder operar na sua vida. Não há milagres que Ele não possa fazer, não é? É uma lógica simples. Se você crê na ressurreição de Cristo, você crê na ressurreição da comunicação da casa. Se você crê na ressurreição de Cristo, você crê na ressurreição de qualquer casamento. Porque a ressurreição dele estabelece o âmbito e a base de qualquer outra ressurreição. A ressurreição dele deixa claro que a morte não tem mais a última palavra. Casamentos podem reviver, vidas mortas podem renascer por causa de Jesus. Amém? Segundo, dá uma olhada, coisa interessante, a comunicação como oportunidade para conhecer o outro. Isso aqui é fundamental porque no aspecto de comunicação a gente está sempre envolvido com uma série de coisas. Quer ver uma coisa? Segundo o Sartre, Olson e Whitney, num livro chamado Let's Talk, ele escreveu assim, ó, escutamos metade do que é dito, prestamos atenção na metade dessa metade e nos recordamos da metade de tudo isso. Imagina. No assunto da comunicação, olha como fica difícil. Escutamos metade do que é dito, prestamos atenção na metade desta metade e guardamos a metade de tudo isso. A gente fala, meu Deus, será que é? Tenta lembrar das últimas conversas que teve em casa. Aliás, tem gente que nem lembra qual foi a última vez que sentou em casa para conversar.
A gente fica numa correria tão louca do dia a dia. Nós vivemos numa geração que rouba da gente o princípio da pausa. A gente vive numa aceleração maluca o tempo todo, ninguém para nunca. Aí nos momentos que a gente poderia conversar, a gente não consegue conversar, desenvolver algum tipo de relacionamento. Você já percebeu gente que entra num prédio com 750 andares e ninguém se fala no dentro do elevador? Não é? E quando resolve falar, tá frio hoje, né? Tá frio. Né? Quase não, sei lá, não viram, não é? A gente quase não conversa, não há espaço para conversa, até porque toda pessoa que se aproxima é vista pela ótica da suspeita. Está complicado. Já percebeu que em alguns lugares, se você espirrar, alguém já dá a carteira? Né? A gente vive numa geração que tem medo do outro como aproximação. E a comunicação nada mais é do que aproximar os outros. Comunicação é um exercício de interesse. Você só se comunica com quem se interessa para você. Quero mostrar algumas coisas dentro desse tópico. O primeiro, ele colocou umas perguntas aí nesse tópico, tópico 2 da revista, e a primeira pergunta dirigia aos maridos. Olha a pergunta. Eu conheço minha esposa? Não responde não, só pensa. Olha o que eu avisei antes, não responde não, pensa. Eu conheço minha esposa? Vou fazer uma série de perguntinhas dentro dessa pergunta. Só para os maridos, pensem, pelo amor de Deus, não responda, só pense. Tem que falar, porque nós vivemos numa geração que você fala, desenha, explica o desenho, não é? E eles não entendem. Pensa por um momento. Você que é casado aí, você sabe que número sua esposa calça? Você seria capaz de comprar uma bolsa para sua esposa e ela usasse? Ela usasse é que é o difícil. Comprar eu sei que você compra, mas ela usar, né? Você sabe que cor a sua esposa gosta? E não vai dizer azul, né, amor? Não. Qual é a cor que ela gosta? Já parou para pensar nisso? Você já sabia que o amor se constrói nos detalhes insignificantes? O amor é feito de detalhes que ninguém nota. Porque o amor é interesse da gente, da alma. É por isso que coisas do nosso cônjuge que são tão bonitinhas para a gente, são toscas para quem é de fora. Você já viu que às vezes a gente olha assim para aqueles casais na igreja e fala, como é que esse homem casou com essa mulher? Aí a gente vem com uma série de coisas, tenta até dar umas frases e mais frases. Por exemplo, tem gente que fala, o amor é cego, né? Na verdade, o amor não é cego, cego é o ódio, né? O amor, às vezes, tenta compensar a cegueira com excesso de audição, e aí é o problema. Os filósofos contam que um dia os sentimentos humanos se reuniram para brincar. Aí, por exemplo, a criatividade propôs, vamos brincar de esconde-esconde. A inveja falou, não, isso aí não tem a menor graça, a ideia não foi dela, né? A culpa disse, eu nem vou me esconder, porque ninguém está mais escondido do que a culpa. A vaidade falou, não vou brincar, esse negócio de esconder não está com nada, eu vou para perto do arco-íris. A ira ficou lá com raiva, junto com a raiva, fazendo um complô para tentar destruir a questão da brincadeira. Nenhum dos sentimentos queria, assim, de fato, se envolver, a não ser a alegria, que já estava doida para se esconder. Aí, de repente, a falsidade juntou com a hipocrisia e fez um complô, chegou para o amor, que estava ali sem saber para onde ir, e falou assim, o melhor lugar para você se esconder é atrás do arbusto, porque lá ninguém te acha. E o amor simplesmente foi, e ficou escondido atrás dos arbustos. Aí eles chamaram os sentimentos, chamaram a loucura para bater cara no esconde-esconde, imagina. E ela começou a contar, e foi contando, contou até 99. Aí quando percebeu aquele silêncio, todo mundo já se escondeu, ela saiu para procurar, aí acha um, acha outro, de repente escuta um gemido que vem da direção dos arbustos, e era o amor, com os olhos furados pelos espinhos do arbusto, ele não sabia disso, então estava cego e sangrando. Só que a loucura, gente, foi lá, pegou o amor nos braços e saiu pela vida, e de lá para cá só os loucos amam, e o amor é cego. Na revista ele começa com essa primeira pergunta relativa aos maridos, né? Eu conheço a minha esposa, e ele faz isso por um motivo simples, o marido tem grande parte da responsabilidade do sucesso do casal. Por mais que essa geração tente tirar isso, a verdade é essa. Como líder do lar, ele deve cuidar muito bem da sua esposa e dos seus filhos. E como sacerdote da casa, e aí entra o âmbito espiritual, ele deve conduzir e orientar os relacionamentos no ambiente familiar. Só que para que tudo isso flua bem, ele tem que conhecer bem a sua esposa e os seus filhos, saber as preferências, os gostos e entender as limitações e virtudes de sua esposa. Como é importante entender isso aqui, ó. Fazer uma leitura diária da esposa. Eu estava lendo um livro esses dias, o escritor colocou um marido que ficava o tempo todo falando para a esposa assim, ó, você é linda, mas é burra. Você é linda, mas é burra. Um dia ela cansou e mostrou que não era. Disse, olha, sabe por que Deus me fez linda?
para você me escolher. Ele, que legal. E sabe por que ele me fez burra? Para eu te escolher. Como é importante pensar nisso aqui, né? Tem maridos que realmente não conhecem sua esposa. É importante saber de onde ela vem, as origens, fazer uma leitura pessoal, o que a gente chama de hermenêutica, a interpretação de quem é. Isso é fundamental. Quer ver? Observar o comportamento, é aprender a fazer leitura do outro, as pausas do outro, entender a sua esposa, saber o que ela pensa. Outra coisa fundamental é valorizar o que o cônjuge tem a dizer. É imprescindível que o marido valorize o que a esposa e os filhos dizem. Cuidado para não usar a sua língua como uma arma de grosso calibre. É fundamental que o marido entenda o que sua esposa quer dizer. Outra coisa, perguntar ao outro, por exemplo, como foi o seu dia? Tem gente que acha isso tão simples, para quê? Isso é tão pequeno. Só que grandes transformações no casamento começam com atitudes simples. Coisas pequenas fazem uma diferença imensa, de você saber exatamente o que o outro faz. Perceber, por exemplo, um gosto, uma vontade lá de comer alguma coisa e comprar sem esperar uma data especial, por exemplo. Você não precisa que a lógica consumista extremamente capitalista do mundo defina o dia e a hora de dar um presente. Você não precisa esperar que alguma coisa aconteça para levar sua esposa para jantar. O que você precisa fazer de uma vez por todas é lembrar que essa mulher que vive e se sacrifica por você e que te ama sabendo quem você é de manhã cedo, quando acorda, merece o melhor que você puder dar a ela. Amém? Isso é fundamental. Aí vem as mulheres, né? Tem a segunda pergunta aí. Eu conheço o meu marido? Pensa por um momento. Eu conheço o meu marido? Quer ver uma coisa interessante? A edificação do lar, do ponto de vista bíblico, passa diretamente pela atitude da mulher. Provérbios 14, e é tremendo, que Provérbios 14 é escrito por um indivíduo que conhecia pouco de mulher, Salomão, né? Ele diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa. Todo mundo cita essa parte e esquece da outra. E a tola, com as próprias mãos, a destrói. Imagina. É que hoje os caras pensam assim, a mulher é sabiá de ficar em casa, né? O texto diz, a mulher sábia edifica, constrói. Eu acho tremendo o fato de que o texto no original, a palavra para edificar, construir, é uma palavra tipicamente do universo masculino, que é a palavra da construção civil. E ele aplica isso para a mulher. É a mulher quem constrói a casa. Olha que tremendo. Não é por acaso que a mulher de Provérbios 31 é espetacular. Ela sustenta o universo, o ambiente, o ecossistema da casa. Ele está dizendo assim, que a mulher sábia é aquela que conhece o alicerce, a estrutura da casa, que curiosamente são as suas próprias ações. Por isso que a tola com as próprias mãos a destrói. A tola enfraquece as colunas da casa. A mulher tola, no sentido do texto ali, é aquela mulher que tinha tudo para construir, mas ela prefere destruir, porque destruir é mais rápido e até mais fácil. E também mortal. Olha que coisa interessante. Desse ponto de vista bíblico, nós vivemos numa geração de destruidoras de casas. Quantas mulheres hoje destroem seus lares? Com palavras, não é? Com insinuações. Como é sério isso? Que Deus levante entre nós cada vez mais, graças a Deus já tem aqui, muitas mulheres que sejam as construtoras da casa, as pedreiras do amor. Amém? Gente que sabe construir casas. Olha que tremendo que é isso. A mulher tem uma percepção aguçada. Quando ela deseja, ela consegue notar detalhes que os homens não percebem. Você já percebeu isso? Irmão, deixa eu dar uma dica aqui, para o resto da vida. Eu aprendi isso na minha experiência de casamento. Como é importante isso aqui, né? Você saber que sua mulher tem uma espécie de sexto sentido extraordinário. Elas têm uma sintonia aí, irmão. Já viu que às vezes o cara fala assim, estou pensando em fazer um negócio aqui, a esposa fala, não faz. Ele faz, dá errado, ainda culpa ela. Você não me ajudou, ela avisou, irmão. Né? Que a gente não percebe. É importante demais lembrar disso. Você já viu que às vezes, irmão, você está conversando com alguém, aí passa uma pessoa, bate nas suas costas, fala, e aí, meu amigo, se sua esposa arrepiar, irmão, pode dizer amém, Deus te abençoe e some, não é? Porque é impressionante, a mulher tem essa capacidade. Quando a sabedoria da mulher é ignorada, estabelece uma relação competidora tóxica. É aqui que o casal passa a medir forças e a destruição da casa começa a se concretizar. Porque antes de qualquer coisa, Deus cria o casamento para ser essa comunicação completa de palavras, de sentimentos e de missão. O que Satanás faz? Sabota esse projeto e coloca, ao invés da comunicação, a competição predatória. De modo que passa o tempo todo a ser uma competição. Ou seja, o casamento que era para ser um lugar de graça, vira um lugar da não graça. Era para ser um jardim, vira uma arena.
era para ser a cama, o lugar dos melhores sonhos, vira um sepulcro de lençóis. Todo casamento que se auto-sabota é um casamento que mata a comunicação e a vida. Isso acontece toda vez que homens e mulheres não entendem que estão unidos na mesma missão. O nome dessa palavra é submissão. Submissão não é quem pisa no pescoço e manda no outro. Isso é opressão. Submissão está os dois sob a mesma missão. A missão da vida, a missão da graça. Amém? Isso é fundamental entender. Aí vem uma terceira pergunta. Eu conheço meu marido, eu conheço meu esposo. E a segunda é, eu conheço os meus filhos? E essa expressão, essa pergunta hoje está cada vez mais complicada. A gente de fato conhece os filhos? É fundamental que a criação dos filhos seja equilibrada sem a perigosa predileção de um pelo outro. Essa da predileção dos filhos, a última aula lá vai falar bem sobre isso. Existe filho predileto? É importante a gente lembrar disso aqui. Ó. A mãe de John Wesley, que tinha muitos filhos, uma vez alguém perguntou para ela, qual filho a senhora ama mais? E ela disse, eu amo mais o que está doente até que ele sare, e o que viajou até que ele chegue. Como é importante a gente lembrar disso aqui. Ó. Você conhece seus filhos? Olha que coisa interessante, quando os pais desconhecem os próprios filhos, entregam de bandeja os filhos ao que eu chamo de 3M, o mundo, a mídia ou a multidão. Acho que é daí que vem mimimi, né? É o mundo, a mídia ou a multidão. Sempre tem uma plateia de olho para abocanhar os filhos da gente. Até porque esse mundo é incompetente para criar filhos abençoados. Então eles olham para a igreja, para ver se conseguem corromper o bom que a gente está criando aqui, ó. Eu acredito que quando a igreja entende que a criação de filhos é parte da missão sagrada da igreja, ela pode projetar o melhor mundo, porque ela está trabalhando também na construção do futuro. É importante a gente lembrar disso. Conheça os seus filhos, saiba o que eles pensam e como chegaram a esse modo de pensar. É importante demais entender isso. Meu filho pensa diferente, negócio assim. Por que ele pensa assim? De onde saiu isso? Qual é a narrativa que ajudou a criar essa mentalidade? Nós vivemos hoje, irmãos, não se enganem, numa guerra de narrativas, para todo lado. E é importante demais a igreja lembrar que ela já se mede por uma que não é uma narrativa, mas a essência, que é a palavra. É na palavra que a gente se move. Amém? A comunicação com os filhos é fundamental, a conversa, a troca de ideias, saber o que o filho pensa no mundo dele. Agora, cuidado para não cometer um erro. Lembra que eu falei no começo sobre comunicação errada? Tem pais que cometem um erro bobo, mas que pode fazer muita diferença. Para conhecer os seus filhos, você não precisa cometer o erro tosco de achar que tem que falar como um adolescente a todo tempo. Tem coisa pior do que você ver um tiozão de quase 70 anos falando meu crush para a irmãzinha de 68? Você não precisa tentar criar o tempo todo um palavreado de adolescente para ver se o adolescente te entende. Estava lendo um filósofo esses dias que disse assim, parece que a mentalidade que tem hoje das pessoas é que elas querem envelhecer parecendo ter 14 anos, ou seja, o retardo mental como projeto de futuro. Não precisa disso. Até porque os adolescentes não precisam que o pai ache que também é um deles. Eles precisam de um pai como pai no seu tempo e com sua experiência, para ensinar seu filho a brilhar no seu tempo e do seu jeito. É isso que a gente tem que aprender a fazer. Amém, irmãos? Ou seja, não precisa chegar para o filho em casa e aí, filhão, não, relaxa, irmão, troca ideia normal, né? Você já percebeu que às vezes os adolescentes falam, meu pai, não é possível, não é? É por causa dessas coisas aí. Terceiro, ruídos da comunicação. Tem um provérbio chinês que diz assim, ó, pense antes de falar, mas jamais fale tudo o que pensar. Já pensou se a gente falasse tudo o que pensasse? Salmo 139 diz assim, ó, que ele conhece de longe os nossos pensamentos. Você já pensou se agora, durante os próximos 10 segundos, eu tivesse a capacidade sobrenatural de expor os seus pensamentos no telão? Nenhuma igreja sobreviveria a isso, né? Aí você já imaginou que é exatamente aí que Deus está? E que Ele não vem para te detonar, para te humilhar e nem para te envergonhar, mas para de algum modo trazer redenção à construção do seu pensamento? E como é que Ele faz isso? Levando você para a palavra. Porque quando chega na palavra, a palavra areja as ideias e fazem com que os pensamentos voltem a ser, como diz Paulo, cativos à obediência de Cristo. Olha que tremendo que é isso. Levar o raciocínio cativo a Deus. Aí ele começou, nesse terceiro dos ruídos da comunicação, a primeira coisa que ele colocou, eu achei muito interessante na revista, foi o poder da palavra temperada. Aí em Colossenses 4:6,
Paulo, usando a metáfora do tempero, coisa de cozinha, ele diz assim, ó, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como convém responder a cada um. Aí eu fui olhar na versão A Mensagem, de Eugene Peterson, que eu gosto muito, que diz assim, ó, sejam agradáveis no falar. E olha o que ele disse. O objetivo é aproveitar bem a conversa e o diálogo, não derrotar a pessoa num debate. Né? Essa é a ideia. Sejam agradáveis no falar, que as palavras de vocês sejam palavras que sejam uma bênção. Você já teve a angustiante experiência de estar perto de um casal que passa o tempo todo se acusando e competindo com outros casais? Já teve isso? O tempo todo? Como é chato isso, né? Eu lembro que eu fui numa igreja ministrar, estou lá fora com meus livros no final, aí chega um irmão lá e fala para mim, pastor, eu queria que Deus me desse o dom de leitura que deu para o senhor. Eu falei, irmão, não tem, né? Não existe dom de leitura. Leitura é sofrimento, não tem dom aí não. Imediatamente a mulher, te falei. Gente, quase começa uma briga lá. Tipo, não, relaxa, irmão, quem sabe Deus não dá o dom para ele, né? Como é triste quando a gente, né? É complicado, vira uma guerra, uma bagunça o tempo todo mundo se acusando a todo momento. Já viu aquela pessoa que passa o tempo todo falando, fulano se veste melhor do que você, o carro do fulano é melhor do que o nosso, a casa. Esse tipo de coisa destrói a comunicação. Eu acho tremendo o fato de Paulo dizer assim, ó, que seja a vossa conversa temperada com sal. O sal é exatamente isso aqui. Olha que interessante. O uso do sal tem que ser equilibrado, das palavras também. Sal demais é problema, de menos problema. Tem que ser equilibrado. E você já percebeu que ninguém fala do sal? Se você colocar sal demais, fala, tem sal demais nessa comida. Se colocar de menos, fala, não tem sal aí não? Agora, você já viu alguém falando, nossa, olha o ponto do sal. Nunca vi. A gente fala assim, olha, o tomate está ótimo, pimentão espetacular, o coentro, né? Mas ninguém fala do sal. Porque o sal tem a incrível capacidade de ser metáfora da igreja. Ele vem, age e sai, porque a glória não é dele. A mesma coisa são com as palavras. A gente aprende uma vez por todas a estabelecer uma comunicação sadia, saudável, sagrada, capaz de ser equilibrada o suficiente para falar e comunicar e se fazer entender. Nem muito, nem pouco, apenas o eficiente. Amém, irmãos? Outra coisa, a expressão corporal e a comunicação. Presta atenção nisso aqui, ó. O corpo também fala, e fala muito, não é? Quer ver uma coisa interessante? Os psicólogos trabalham com a ideia de que como a gente vê o nosso rosto todo dia, o tempo todo, de manhã, e na absurdidade de espelhos que existe pela vida, de tanto ver o próprio rosto, a gente aprende a mentir e controlar as expressões. Porque a gente conhece o rosto, mas as mãos e os pés não. Né? É por isso que grande parte dos entrevistadores de RH olham muito mais para as suas mãos e para os seus pés do que para o seu rosto. Porque sabe que aqui você aprendeu a mentir, mas os pés nervosamente dizem que não. Não é? Já percebeu que o corpo fala e fala muito? O corpo fala através de gestos, de olhares, dessa dinâmica entre aproximação e afastamento, ou os braços nervosamente cruzados, ou as pernas sedutoramente insinuantes, né? Tem sempre um jeito que o corpo fala. Às vezes o corpo grita. A questão é, o que é que esse corpo está comunicando? O que nosso corpo está dizendo? No século XXI, no mundo erotizado que a gente vive, o corpo grita mais sexo do que a própria voz. Em algumas igrejas que a gente vai, por exemplo, que tem galeria, a gente costuma ter até, durante o culto, algumas visões ginecológicas para os irmãos terem uma noção. O corpo está gritando coisas que a fala está engolindo. O que a gente está falando com o nosso corpo? Com a aproximação, com o toque, com a conversa, com o abraço? Você já viu que o aperto de mão diz muito sobre a personalidade de alguém? Não é? Não tem gente que você cumprimenta e tem a sensação que ela morreu? Você morreu, porque está mole, fraco, né? Já tem gente que parece que ele encarna Sansão, não é? Até isso tem que ter equilíbrio, né? Essa coisa de poder falar com calma. Outra coisa, olha que interessante, é a cordialidade na comunicação. A palavra cordialidade significa manifestação explícita de afeto e de simpatia. O termo vem do mesmo radical latino core, coração, cordial, aquilo que vem do coração. É cordial aquilo que o coração resolve gostar. Por isso, recorda, relembra. Adélia Prado escreveu que o que a memória amou fica eterno. Olha que tremendo. Decorar vem daí, de core, coração. O que eu amo, o coração pega. Então, palavras e gestos cordiais podem ser geradores das melhores lembranças. Um casamento que não se preocupa em gerar cortesia, resvalará para grosseria ou para indiferença. E a indiferença é a coveira das relações mortas.
Olha, um casamento está literalmente fadado ao fracasso quando a indiferença se estabelece entre os dois. Conta-se que o marido chega em casa e fala para a esposa: o que você faria se eu ganhasse na loteria? Ela, sem nem pensar, falou: eu pegaria a minha metade e ia embora na mesma hora. Falou: tudo bem, ganhei R$12, toma aqui 6 contas e some. Né? A indiferença faz isso. Você não está nem aí, você fala o que quer, ouve o que não quer e vai cada um por si, o diabo que arraste o último. Não é assim? Nós vivemos numa geração que é machucada pela indiferença. A gente fala, atropela. Você já viu gente que bate no peito e fala: eu estou nem aí, eu falo mesmo. E vai destruindo gente, deixando uma sequência de corpos espalhados pelo caminho. É muito perigoso isso. Um casamento de fato, baseado no amor, vai ser um casamento construído com as melhores palavras. Para quê? Para que as melhores lembranças sejam geradas. Já percebeu que geralmente a gente pensa nisso, e cordialidade é um exercício diário. Precisa ser um exercício diário, principalmente quando a gente está com criança pequena. Você já percebeu que a cordialidade só é automática em 2 etapas? Quando você não conhece a pessoa. Já percebeu que a gente é muito cordial com quem a gente não conhece, o que é um negócio esquisito? Você nunca viu a pessoa na vida, pode ser um psicopata, você trata tão bem, né? A gente sempre é cordial automaticamente com quem não conhece ou com quem quer conquistar. Lembra por um momento aí quando vocês namoravam? A cordialidade, a troca de ideias. Uma vez perguntaram para o mestre: mestre, por que quando as pessoas brigam elas gritam? Ele falou: porque o coração está bem longe, não tem cordialidade alguma. Aí tem que gritar para ver se o outro escuta. Dá uma olhada nos apaixonados. Sentam lado a lado, falam baixinho, às vezes faz voz de bebê. Não é? Porque o coração está tão perto que pode falar o que quiser, né? Você consegue lembrar ainda de uns toques de cordialidade da época do namoro? Consegue lembrar? Umas trocas de ideia, umas cartinhas, lembra disso? Comprava um negocinho para ela, para ele, né? Aí o tempo vai passando, como diz uma frase famosa desse âmbito do casamento, de que a mulher espera que venha aquele príncipe no cavalo e quando casa o príncipe vai embora. Só o cavalo. A pergunta é: por que a gente não permanece cordial depois da conquista? Por que não permanecer investindo o melhor no nosso casamento? Eu li uma frase que diz assim: ó, a receita de um casamento feliz existe. Qual é a receita de um casamento feliz? Case-se e em seguida esqueça. Continue namorando. Funciona, né? Continuar namorando, normalmente. Porque, infelizmente, gente, tem muitos casais que nem lembram qual foi a última vez que de fato se abraçaram, geraram um carinho, gostaram de estar juntos. Vou fazer uma pergunta para você levar para a semana, para você ir pensando na sua semana. Você gosta do fato de estar casado? Não do jogo, da sensação, mas de estar casado, de poder olhar no dedo e dizer: eu tenho uma aliança, eu sou casado. Gosta disso? De estar casado. Eu nem vou perguntar se com essa pessoa, mas de estar casado, né? Pensa por um momento. Gente, a verdadeira comunicação, para encerrar, conclusão, a verdadeira comunicação conjugal só vai ser de fato verdadeira, eficiente e plena se ela tiver base no amor. Sabe por quê? Porque Paulo escreve em 1 Coríntios 13, o magistral texto do amor, que sem amor é só sino que tinha, barulho irritante. Sem amor é só ruído. É o amor que põe significado na multidão das nossas palavras. Fica de pé, por favor. Eu queria fazer uma oração com você. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essa aula, obrigado pelos teus filhos que aqui estão. Obrigado, Senhor, pelos nossos casamentos. Ajude-nos a desenvolver uma comunicação eficiente, saudável, tranquila nas nossas casas. Livre-nos, Pai, do excesso, do grito, da fúria, das palavras que são como mordeduras envenenadas, dos ódios calados. Que a gente tenha na nossa casa uma amplitude de sentimentos que gerem lembranças abençoadoras, palavras transformadoras. Que a nossa casa seja, Pai, um ambiente que os nossos filhos sintam à vontade, felizes. Que homens e mulheres tocados e transformados pela Tua palavra se levantem aqui hoje com corações tão cheios de Ti, que quando a boca abrir, ela possa produzir salmos, cânticos e hinos ao nosso Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã, por cada casamento aqui representado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado.